Imagina uma cidade tão poderosa que o simples som do nome já causava medo. Uma cidade que brilhou tanto que parecia coisa dos deuses. Ela existiu, e o nome dela era Nínive. Hoje, as ruínas dessa cidade estão embaixo da moderna Mossul, lá no norte do Iraque. Mas há 2.700 anos, Nínive era o centro do mundo, o coração do Império Assírio, uma civilização que construiu palácios, conquistou reinos e dominou boa parte do Oriente Médio. Por volta dos séculos 8 e 7 a.C., os assírios estavam no topo do planeta. Eles não eram só guerreiros brutais, eram engenheiros, artistas e administradores. Eram o tipo de império que sabia dominar com espada e com inteligência. No meio desse império ficava Nínive, a capital. Ela tinha muralhas de 12 quilômetros de extensão, 15 portões gigantes e templos dedicados a vários deuses. As muralhas eram tão largas que dava para correr com carruagens em cima. Os reis queriam mostrar poder em cada detalhe, nos muros, nas portas e até nas pedras do chão. Um dos portões mais marcantes era o portão de Mashki, chamado Portão da Água. Recentemente, arqueólogos descobriram painéis de relevo de mais de 2.700 anos lá, com cenas militares, arqueiros disparando flechas e motivos vegetais detalhados. O portão de Nergal também impressiona. Esculturas de lamaçu, touros alados com rosto humano, foram encontradas lá, servindo como guardiões simbólicos da cidade. Essas descobertas reforçam que Nínive não era só força militar. Era um império que registrava cada vitória, tratado e aliança em pedra. Eles sabiam que, para ser lembrado, alguém precisava permanecer após os impérios caírem. Um palácio chamado Sem Rival. Um dos lugares mais impressionantes de Nínive era o Palácio de Senaqueribe, conhecido como o Palácio Sem Rival. Esse nome não era por acaso. O lugar era gigantesco. Dezenas de salões, colunas, esculturas e paredes cobertas de histórias. Arqueólogos encontraram relevos mostrando o rei caçando leões, algo que para eles representava poder e coragem. Cada detalhe era pensado para mostrar o quanto eles se achavam acima de tudo e de todos. E o luxo não parava por aí. Senaqueribe criou um sistema de canais e aquedutos para trazer água de longe até a cidade. Isso fez muitos pesquisadores acreditarem que os famosos jardins suspensos da Babilônia talvez tenham sido, na verdade, os jardins de Nínive. Escavações mostraram sistemas de irrigação complexos, com engrenagens e condutos que eram muito avançados para a época. Era uma mistura de arte, engenharia e ego. Um lugar que parecia eterno. Mas a história sempre dá um jeito de mostrar que nada é. O preço do orgulho. Com o passar dos anos, os reis assírios começaram a acreditar que eram intocáveis. Tratavam os povos conquistados com crueldade e exigiam tributos pesados. E enquanto a cidade crescia por fora, por dentro, começava a ruir. A arrogância virou rotina. O império estava ficando grande demais para ser controlado. Os povos dominados se revoltavam, os exércitos se desgastavam e as alianças enfraqueciam. Era só questão de tempo até que algo desse errado. E foi nesse momento de glória e decadência que surgiram mensagens estranhas. Profetas em terras vizinhas começaram a falar sobre o futuro da cidade. Um deles, Jonas, recebeu uma ordem divina: ir até Nínive e avisar o povo para mudar seus caminhos. Por um tempo, eles ouviram, mas depois voltaram à velha rotina: violência, arrogância e idolatria. Décadas mais tarde, outro profeta, Naum, anunciou o fim: as águas te inundarão, o fogo te devorará, e ninguém lembrará mais de ti. Na época parecia impossível. Como uma cidade tão poderosa, com muralhas gigantes e exércitos invencíveis, poderia cair. E a profecia começou a se cumprir de um jeito que ninguém imaginava. A queda impossível. Ninguém acreditava que Nínive pudesse cair. Nem os inimigos, nem os próprios assírios. A cidade era uma fortaleza viva, muros enormes, portões de pedra, um exército temido. Mas o destino adora provar que até os gigantes caem. O ano era 612 a.C. Enquanto os reis da Assíria tentavam manter o império de pé, os inimigos se uniam do lado de fora. Os babilônios, liderados por Nabopolassar, formaram uma aliança com os medos, um povo poderoso vindo do atual Irã. Eles queriam vingança, e Nínive era o alvo principal. O cerco começa.
os exércitos inimigos cercaram a cidade. Durante meses, acamparam do lado de fora, esperando a chance certa de atacar. Mas as muralhas de Nínive eram altas e grossas, praticamente impenetráveis. Diziam que dava para andar com 3 carruagens lado a lado em cima delas. Dentro da cidade, o rei Sin-Shar-Ishkun, neto de Senaqueribe, tentava manter o controle. O povo acreditava que os deuses ainda estavam do lado deles. Mas aos poucos, o medo começou a crescer. A comida começou a acabar, a água ficou escassa e os presságios não eram bons. A chuva não parava. O rio Tigre começou a subir além do normal. E segundo fontes antigas, como o cronista Diodoro da Sicília, o impossível aconteceu. O rio transbordou e destruiu parte das muralhas da cidade. A mesma água que dava vida a Nínive virou a arma que a derrubou. Assim que as defesas cederam, os babilônios e medos invadiram com tudo. O ataque foi brutal. Soldados entraram pelos buracos das muralhas e o fogo começou a se espalhar. As chamas tomaram os portões, os palácios e os templos. O palácio sem rival, construído para durar para sempre, virou cinzas em poucas horas. Arqueólogos que escavaram o local séculos depois encontraram provas desse incêndio. Camadas inteiras de tijolos queimados, cinzas compactadas e carvão foram descobertas em todos os pontos do antigo palácio. Eles chamam isso de a camada de destruição de 612 a.C. E é exatamente o que os profetas haviam descrito centenas de anos antes. As tábuas de argila guardadas em bibliotecas e salas de registro se partiram com o calor. Algumas, ironicamente, só sobreviveram porque foram queimadas. O fogo as endureceu, preservando o que estava escrito. Foi assim que milhares de textos chegaram até nós. O fogo destruiu a cidade, mas salvou suas palavras. Tudo o que sobrou de Nínive foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que durou 2 milênios. A profecia havia se cumprido. No livro de Naum, o profeta havia dito: com inundação transbordante, ele destruirá totalmente o lugar dela. O fogo consumirá seus muros. E foi exatamente isso que aconteceu. Arqueólogos modernos confirmaram os 2 elementos: o colapso causado pela enchente e a camada de destruição por fogo. A Bíblia e a Terra estavam contando a mesma história. Depois da destruição, o local ficou abandonado. O vento e a areia cobriram as ruínas. Com o passar dos séculos, ninguém mais sabia onde ficava a antiga capital da Assíria. O nome Nínive começou a ser tratado como mito. Outros impérios surgiram e caíram: babilônios, persas, gregos, romanos, mas nenhum deles sabia que sob o solo que pisavam ainda existia uma cidade escondida, uma cidade que um dia governou o mundo. Durante a Idade Média, moradores da região ainda encontravam pedaços de pedra com inscrições estranhas, mas ninguém sabia ler aquilo. E sem saber, caminhavam todos os dias sobre o que restava de uma das maiores civilizações da Terra. Séculos depois, quando exploradores começaram a viajar pela Mesopotâmia, algumas colinas chamaram a atenção. Eram montes altos, mas com formato regular, como se fossem feitos pelo homem. O povo local chamava uma delas de Kuyundik e dizia que lá moravam os deuses antigos. Ninguém imaginava que sob aquele monte estava o coração da lendária Nínive. O deserto, silencioso por tanto tempo, estava prestes a revelar o que escondeu. Mas a revelação não viria da fé, viria da ciência. E o que a ciência descobriria nas próximas décadas faria o mundo inteiro olhar para a Bíblia com outros olhos. O deserto começa a falar. Em 1849, um jovem britânico chamado Austen Henry Layard começou a cavar perto dessas colinas misteriosas, em uma região cortada pelo rio Tigre. Ele não era um arqueólogo experiente, era um explorador curioso, movido por histórias antigas e pela vontade de encontrar as cidades mencionadas na Bíblia. E sem saber, ele estava prestes a fazer uma das maiores descobertas da história. Logo, nas primeiras escavações, a pá de Layard bateu em algo duro. Quando a areia foi retirada, surgiram paredes cobertas de esculturas gigantescas. Eram soldados, reis e cenas de guerra entalhadas em pedra. Os rostos, as armas e os detalhes estavam tão preservados que pareciam recentes. Layard percebeu que não estava diante de uma ruína qualquer. Ele havia encontrado Nínive,
a cidade perdida que o mundo acreditava ser apenas uma lenda. Esculturas gigantes que contavam histórias. Entre as ruínas, Layard encontrou criaturas enormes, com corpo de touro, asas de águia e rosto humano. Eram os Lamassu, guardiões sagrados dos portões da cidade. Essas esculturas tinham mais de 4 metros de altura e pesavam toneladas. Eram símbolo de proteção e poder divino. Transportar essas peças para o Reino Unido foi uma loucura. Layard precisou serrar algumas e arrastá-las com roldanas até barcos no Rio Tigre. Quando chegaram em Londres e foram expostas no Museu Britânico, o público ficou em choque. Os jornais publicaram manchetes dizendo que a Bíblia tinha ganhado corpo de pedra. De repente, aquilo que muitos chamavam de mito estava ali, real, visível, monumental. Mas Layard só tinha arranhado a superfície. Poucos anos depois, outro explorador entrou em cena, Hormuzd Hassam, um iraquiano que havia trabalhado com Layard. Ele continuou as escavações e, em um dos palácios reais, encontrou algo ainda mais incrível. Milhares de tábuas de argila escritas em cuneiforme, o idioma mais antigo já registrado. Essas tábuas estavam em ordem, empilhadas, divididas por temas: religião, leis, astronomia, matemática e histórias. Era a biblioteca de Assurbanipal, o último grande rei da Assíria. Alguns estudiosos chamam esse achado de o primeiro Google da história. Entre essas tábuas, uma chamou a atenção. Ela falava sobre um rei chamado Gilgamesh e sobre um grande dilúvio que destruiu o mundo. Um homem chamado Utnapishtim sobreviveu ao construir um barco e salvar sua família e os animais. Era a versão mais antiga da história do dilúvio de Noé. A diferença é que essa história tinha sido escrita 1000 anos antes do Gênesis. Quando o tradutor George Smith terminou de ler a tábua, ele ficou tão surpreso que, segundo relatos, saiu gritando pelo Museu Britânico dizendo: "Eu encontrei o dilúvio." Essa descoberta mudou tudo. A Bíblia deixou de ser vista como mito e passou a ser entendida como parte de uma história muito mais antiga. A arqueologia estava dando vida às escrituras. As inscrições encontradas nas paredes de Nínive traziam nomes conhecidos da Bíblia: Senaqueribe, Esar-Haddon, Assurbanipal, todos descritos com seus títulos, vitórias e obras. Esses mesmos reis, que pareciam personagens lendários, agora estavam ali, gravados em pedra. Cada tábua, cada selo, cada relevo era uma prova física de que eles realmente existiram. Por séculos, muitos estudiosos duvidaram que esses nomes fossem reais, mas as escavações mudaram tudo. Agora, os reis da Bíblia estavam diante dos olhos da humanidade. E o mais curioso, as próprias ruínas mostravam sinais claros da destruição por fogo e água, confirmando as antigas profecias. Depois das primeiras escavações, Nínive voltou a ser estudada várias vezes, mas foi nos últimos anos que as maiores surpresas apareceram. Com novas tecnologias, arqueólogos começaram a usar drones, radares subterrâneos e impressoras 3D para mapear o que ainda estava escondido. Durante a guerra, parte do monte foi destruída, mas quando a poeira baixou, arqueólogos descobriram passagens secretas sob as ruínas, e nelas, marcas deixadas por reis esquecidos. Inscrições antigas atribuídas a Esar-Haddon e Assurbanipal falam de templos erguidos, vitórias e glória. Gravadas há mais de 2.600 anos, elas pareciam sussurrar do fundo da terra. A história ainda está viva aqui. Em 2025, arqueólogos da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, encontraram um relevo monumental de mais de 5 metros, mostrando o rei Assurbanipal ao lado das divindades Ashur e Ishtar. Essa imagem é raríssima, porque quase nunca os deuses aparecem ao lado dos reis nas esculturas assírias. O mais impressionante, o relevo estava escondido atrás de uma parede de argila, como se tivesse sido protegido de propósito antes da invasão babilônica. E foi isso que o manteve intacto por quase 3.000 anos. Cada nova descoberta é como um pedaço da história voltando ao lugar. Os arqueólogos dizem que apenas 30% da cidade foi escavada. O resto continua sob Mosul, esperando. Ou seja, ainda tem muita Nínive para ser revelada. Hoje, quem caminha pelas ruínas de Nínive vê o passado e o presente se encontrando.
Pedreiros e arqueólogos trabalham lado a lado para reconstruir os portões originais com a ajuda de impressoras 3D e imagens antigas. As esculturas que sobreviveram estão sendo restauradas em laboratórios do Iraque, da Itália e da Alemanha. E mesmo depois de tanta destruição, uma coisa ficou clara: Nínive não morreu. Ela apenas esperou o tempo certo para ser redescoberta. O deserto tentou esconder a cidade, mas a história sempre encontra um jeito de voltar. E no caso de Nínive, ela voltou com força, confirmando que o que estava escrito há milhares de anos era verdade. Se essa história te fez pensar sobre como o passado ainda fala com a gente, se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa que a arqueologia ainda está revelando, e você vai ver que quanto mais a gente cava o passado, mais o presente faz sentido. Que Deus os abençoe.